Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adrian e vim aqui rapidamente falar de Michel Foucault, esse filósofo francês que faz uma análise muito legal sobre poder. Basicamente não é o poder político do Estado, estamos falando aqui de um poder que se encontra em todas as relações humanas. O Michel Foucault analisa justamente o fato de que todas, absolutamente todas as relações humanas estão numa condição de poder. E isso pode levar a uma condição de violência. Então, a ideia aqui é analisar a microfísica do poder, uma tese muito legal que ele aborda, que ele analisa, e parte justamente daquele princípio de que, realmente, a ideia de que falar de poder não está vinculado apenas a uma instância política, mas que todas as relações, direta ou indiretamente, estão sim numa relação de poder. Beleza? Mas pessoal, antes de começar, mais uma vez, peço por favor que você se inscreva no meu canal. Fique à vontade, dê o seu comentário, faça sua crítica, faça o seu elogio, fique à vontade. O canal também é seu. Bom, gente, Michel Foucault, filósofo francês. Vamos falar aqui um pouco sobre a sua análise sobre a microfísica do poder. Só pelo nome já está dizendo tudo, micro, pequeno, quer dizer, estão falando de um poder menor, horizontalizado, digamos assim. O Michel Foucault ele analisa a ideia de que o poder não está apenas numa instância política ou estatal, como a gente imagina. Porque quando a gente fala muitas vezes de poder, a gente fala assim, a gente tem muito aquela coisa de verificar o poder muito numa condição do Estado, né? O famoso poder político, que existe uma relação, digamos assim, vertical. E nesse sentido, o poder só estaria vinculado a isso. Bom, entretanto, o que é que vai dizer o Michel Foucault? Não é bem assim. Todas as relações humanas estão numa condição de poder. E essa condição de poder pode, em algumas situações, chegar a uma condição de violência. Então, ele destaca que não é feito uma. Muitas vezes não analisa muito essas coisas, porque não consegue se avaliar, ou não, as pessoas não conseguem perceber que existe uma relação de poder entre pais e filhos. Você pode dizer assim, mas por que muitas vezes as pessoas não encaram isso como uma relação de poder? Porque é comum na nossa sociedade, quer dizer, é comum, por exemplo, as pessoas entenderem que naturalmente existe uma relação hierárquica entre pais e filhos. Então, se existe uma relação assim de hierarquia, não há sentido de eu ficar fazendo uma reflexão sobre a questão do poder, né, dentro de uma família. Por quê? Porque se entende que naturalmente pais e filhos são desiguais, pais e filhos estão numa condição de hierarquia. A questão é que não é uma situação de naturalidade, não é algo natural, é uma coisa construída. Né? Se a gente pegar, por exemplo, o patriarcalismo, né, que é aquele modelo do machismo, o pater familiar, o pai de família, a estrutura da família vinculada muito nisso, isso foi algo construído ao longo do tempo. Por isso que a gente tem que avaliar que as ideias do Michel Foucault, apesar dele ser um filósofo, as suas análises são absolutamente sociológicas. Porque ele analisa, ele fica justamente essa situação, que há uma construção do poder. Né? Não é uma coisa dada, não é uma coisa, digamos assim, natural. É, na verdade, um processo que existe e é construído, é desenvolvido. Parece aquela situação, muitas vezes, que existe no caso de homens e mulheres. Né? Existe uma relação natural, né, de que o homem ele vai se sobrepor sobre a mulher. Né? Então há um discurso que muitas vezes é machista, é conservador, dentro dessa ideia de que naturalmente homens e mulheres são desiguais, de que o homem tem digamos assim, um poder, uma relação maior do que em comparação à mulher. E a gente vai perceber, na verdade, gente, que, de novo, isso são coisas construídas. Não se verifica, por exemplo, que as relações humanas elas estão sim numa relação de poder. Em alguns casos pode chegar a um grau de violência. Quando tu fala, por exemplo, do caso dos relacionamentos abusivos, nós temos exemplos aí. O Michel Foucault não fala especificamente do relacionamentos abusivos entre homens e mulheres. Ele não fala sobre isso. Entretanto, tu pode facilmente fazer essa relação. Por quê? Porque numa relação
que existe a questão do abuso, que existe a questão do desrespeito, nós temos ali uma condição de violência, sim, né? Porque muitas vezes se pensa assim, mas a violência, os relacionamentos abusivos têm a ver muito com a violência física. Não necessariamente. A gente vai perceber que existem relacionamentos abusivos onde existe a ameaça, onde existe a intimidação, tá? E necessariamente não precisa ter a violência física. A violência física muitas vezes é o último processo, digamos assim. Mas se eu estou numa relação assim, tu tem ao mesmo tempo uma relação de poder, né? A microfísica do poder que pode chegar numa relação de violência. Pronto. É nesse sentido, tá? Parece aquela situação, quando se fala assim, muitas vezes, do caso, a gente está verificando agora, hoje, muito denúncias de médicos, né? Denúncia de médicos abusando de paciente, né? Quando você verifica uma situação como essa, você tem uma condição de poder. Porque assim, a gente muitas vezes não avalia de novo isso. Porque se eu olho, por exemplo, no caso da violência, se eu olho, por exemplo, no caso do poder, que é um poder horizontalizado, um poder que na verdade ele não se aparece de uma maneira muito forte, o próprio Michel Foucault fala que o poder está relacionado a conhecimento também. Está relacionado o quê? Ao fato de que alguns sabem mais do que outros. Isso é uma relação de poder. Então, existe uma relação de poder entre médico e paciente. Por quê? Porque o médico sabe muito mais coisa, tem mais conhecimento do que o paciente. Isso vale também numa relação de poder entre professores e alunos. Tá entendendo? Então, tu vai perceber que essas relações, elas são de poder. Agora, isso não significa dizer que elas vão chegar num grau de violência. Não necessariamente. Existe uma relação de poder. Tá? Agora, se vai chegar numa relação de violência, isso já é uma outra coisa. A relação de violência pode chegar no quê? No abuso sexual, que acontece muitas vezes no caso de alguns médicos abusando de seus pacientes, de professores assediando alunas. É mais ou menos essa ideia. Mas, em geral, se entende que antes de qualquer tipo de violência, existe essa relação de poder. Tá? É muito curioso, porque muitas vezes a gente não reflete sobre isso, mas existe uma relação de poder entre namorados. Né? A relação ela nunca é igual. É isso que o Michel Foucault destaca. Ele diz que numa relação sempre existe uma condição de desigualdade. Sempre um está numa condição de superioridade ou desigualdade em relação ao outro. Quando você tem uma relação que ela é desigual, praticamente nós teremos uma relação de poder. Não tem jeito. Então achar que não existe uma relação de poder entre um casal de namorados, existe sim. Porque provavelmente um deles está numa condição desigual em relação ao outro. As relações elas nunca são iguais. Entretanto, o que ele tenta dizer? Que existe uma ideia de liberdade. Por quê? Porque assim, se eu tenho, caso, pacientes e alunos, pacientes e médicos, professores e alunos, um casal de namorados, né? A relação entre pais e filhos, se tu analisar, é uma relação onde existem indivíduos livres, porque essas pessoas elas não são escravas, elas estão livres, tá? Então, muitas vezes, a ideia da liberdade faz com que haja uma tutela. Então, por exemplo, é o caso dos pais que vão ter uma tutela sobre seus filhos, vão tutelar seus filhos, vão controlar, porque existe a ideia do quê? Do controle, do desenvolvimento do controle, da ideia da ação sobre os indivíduos. Né? O Michel Foucault, até num livro muito legal chamado Vigiar e Punir, né? Ele fala sobre essa questão da disciplina, né? As instituições disciplinares que são criadas, né? Como, por exemplo, presídios, escolas, para que as pessoas possam ser controladas, tuteladas, algo mais ou menos nesse sentido. Tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma ideia de poder, né? É bem interessante mencionar que o filósofo francês tenta mostrar para a gente é justamente isso. É que existe sim uma relação de poder entre pais e filhos. A gente não percebe, porque a gente acha que isso é natural. É natural que os pais tenham poder sobre seus filhos. A gente esquece que isso é construído. Há uma construção de poder e também há uma construção de violência. Né? Isso vale tanto na relação, isso vale na família, como também isso vale entre médico e paciente. Isso também vale, por exemplo, num casal de namorados. Funciona assim. Então, quando a gente percebe, na verdade, que os poderes eles estão distribuídos na sociedade,
a gente tem uma outra noção. Por quê? Porque, em geral, se eu olho para o poder, eu vejo somente o poder estatal, o poder político, né? Aquela coisa que o Maquiavel tanto falava e tantos outros autores, né? Que falavam sobre a ideia de poder, sempre relacionando com a política. A política, poder, sinônimos, literalmente. E o Michel Foucault, na verdade, ele parte de uma perspectiva diferente. É isso que é o legal, é isso que é o bacana. Então, a gente pode verificar assim, propostas de redação, tu vai verificar, você pode perfeitamente pegar o Michel Foucault, a microfísica do poder, para abordar relacionamentos abusivos, tá? Para falar sobre assédio sexual, para falar sobre até assédio moral dentro de uma empresa, você pode botar perfeitamente a microfísica do poder, tá? A ideia, por exemplo, dos pais separados que fazem a cabeça dos seus filhos contra o parceiro, né? Tem muito isso, na verdade, essa relação de controle sobre as pessoas, sobre os menores, tá? Então tu vai perceber, na verdade, que, em geral, dentro até mesmo de uma proposta de redação, tu encontra muito esses tipos de modelos, esse tipo de ação que é perfeitamente ligado à ideia do poder que pode chegar numa condição de violência. Mas é importante frisar que o que o Michel Foucault tenta mostrar para a gente é que essa relação só existe quando também pessoas estão numa condição de desigualdade. Se existe uma condição de desigualdade, a relação de poder ela vai se desenvolver tanto na desigualdade do conhecimento, que é o caso do médico sobre o paciente, como também na condição, digamos assim, de uma hierarquia de poder, que é o caso dos pais em relação aos filhos, a dependência econômica e tantas outras coisas mais. Então, a tese do Michel Foucault é incrível por isso. Microfísica do poder, analisar, verificar como todas as relações humanas estão numa condição de violência. E isso pode, não é uma regra, isso pode chegar a um grau de violência, que pode ser uma violência moral, pode ser uma violência física, pode ser uma violência sexual, entre várias outras situações que a gente pode destacar aqui na ideia do Michel Foucault. Beleza? Então é isso, pessoal. A gente fica hoje por aqui. Espero que tenha ajudado você nessa ideia do Michel Foucault e a sua ideia da microfísica do poder. É isso. Até mais, gente.